Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas no sistema analógico e digital, também pela NET Claro TV em todo o país, pelos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações e bons negócios. Você acompanha também pela NEL TV no Paraguai, TV por assinatura, no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está linkada aqui no Agricultura BR, levando o programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre os números que foram apresentados pela estatal brasileira Conab em relação à semeadura da soja. E a Conab mostra que aquele atraso inicial causado pela falta de chuvas, ele acabou sendo compensado e os números vão ficando muito parecidos com aqueles que nós tínhamos no ano passado. Em alguns estados, inclusive, a aceleração vem bem interessante. Os casos de destaque da Conab são os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Acompanhe conosco agora como é que está então a semeadura da soja no Brasil. Nós temos aqui semeadura até o dia 14 de novembro do ano passado estava em 65,3%. Observe que a aceleração ela veio muito mais intensa para a soja esse ano, apesar de ter uma situação um pouco mais complicada no começo da lavoura, chegando agora a 69,5% até o último dia 14 de novembro de 2020, já é mais rápida a semeadura na campanha 2021. Um outro dado interessante é em relação aos estados que vêm com uma aceleração ou uma situação um pouco mais rápida de cultivo. São os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Veja como vem a situação para os dois estados. Nós temos aqui Mato Grosso chegando, de acordo com a Conab, a 92,3% da sua área destinada à soja semeada, e o Mato Grosso do Sul, de acordo com a estatal brasileira, chegando a 87,5%, de acordo com os dados publicados pela estatal brasileira. Falo agora de semeadura também, mas falando a respeito do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado, nesse momento, que vai passando pelo maior impacto em relação ao fator climático. Faltam chuvas de novo por lá. Na última semana, nós trazíamos aqui o analista da Jalcis, que falava a respeito desta temática, apesar de ainda não configurar uma seca clássica no Rio Grande do Sul, já que teve uma no último ano, são os efeitos do Laninha. O mesmo acontece sobre o território argentino e no Rio Grande do Sul. Isso faz com que a semeadura fique mais lenta por não ter condições de solo para cultivo. Acompanhe conosco os dados que foram apresentados pela Emater do Rio Grande do Sul. Aqui a comparação ano passado com o ano atual. 45% estava a área semeada ano passado e as perdas foram muito grandes. É por isso que o produtor gaúcho também está um pouco mais atento em relação ao começo dessa lavoura de soja, liberar um pouco mais a situação de semeadura, e agora está em 35%, são 10 pontos percentuais mais lenta a semeadura no Rio Grande do Sul, por conta da falta de condições climáticas e umidade no solo, principalmente. E o produtor rural do Médio Norte do estado do Mato Grosso já atingiu ali na situação média, 70% de comercialização da soja da campanha 2020-2021, é o que nos mostra o repórter Valdir Pacheco.
A safra de soja 2020-21 aqui na BR-163 está praticamente encerrada. Alguns casos pontuais, os produtores ainda estão plantando. Quem vai nos falar melhor agora sobre o mercado, o comportamento de mercado, é o consultor Gilberto Leal, da Granel. E aí, Gilberto, obrigado por receber a nossa equipe. Como é que está o desenvolvimento do mercado por esses dias aqui? Pacheco, obrigado pela oportunidade. Na verdade, realmente, o mercado finalizado em relação ao plantio, poucos produtores aí finalizando. O mercado continua bastante firme, né? Tanto para soja quanto para milho. A gente vê os preços ainda bastante firmes no mercado físico, preços para soja 21 sendo trabalhados nas casas de R$130, aqui no eixo da 163, no norte do Mato Grosso, e milho também nas casas aí 20 e 21 nas casas de R$45. Os fatores ainda são altistas, né? Demanda chinesa bastante firme. Nós temos o dólar ainda também que viabiliza as exportações. O câmbio tem influenciado muito. Tem influenciado bastante e tem mantido aí os preços das commodities em alta, né? Mercado futuro, quanto já foi comercializado até agora, Gilberto? Pacheco, o mercado futuro para soja, aproximadamente aí 65% a 70% a gente já tem comercializado aqui no eixo norte, e o milho também nas mesmas casas. Esta safra ela foi um pouco conturbada, né? A chuva atrasou e muitos produtores tiveram que fazer replantio e foi um pouco conturbada no início, né? Foi bastante conturbado, sim, Pacheco. A gente teve um atraso nas chuvas, é um ano de laninha, né? Que tem influenciado também os preços em Chicago, uma vez que a gente tem o adicionamento de prêmio de risco climático aqui na safra sul-americana. Isso também causou um movimento de alta em Chicago e o mercado ainda está de olho ainda na safra sul-americana, uma vez que esse laninha ele persiste e vai persistir até a colheita, né? O USDA, na semana passada, soltou um relatório. Alguma reflexão, algum reflexo aqui no Brasil? Bastante reflexo, Pacheco, principalmente nos preços, né? A gente tinha uma expectativa, e o próprio mercado tinha uma grande expectativa em relação aos cortes na safra americana, tanto nos cortes de produtividade, devido aos problemas climáticos que a gente teve nessa safra nos Estados Unidos, quanto também nos estoques. E isso foi confirmado, né? Trouxe até um pouco de surpresa para o mercado os números dos cortes e fez com que novamente Chicago alcançasse níveis aí nas máximas dos últimos 4 anos. Uma outra commodity que tem chamado muita atenção aqui também é o milho, né, que está chegando a patamares jamais praticados, porque é uma commodity que está sendo muito disputada entre as trades e as indústrias de etanol que estão instaladas aqui na BR-163. Exatamente. O milho é um ponto de atenção, né? A gente tinha uma cultura que antigamente era 100% dependente no corredor aí de exportação, né? Hoje a gente já tem uma demanda em relação ao mercado interno com as indústrias de etanol, né? Então uma demanda adicional e isso está criando competitividade no cereal, né? A gente tem uma diminuição também do fator base, que a gente chama, que é o diferencial de base de Campinas. Então esse diferencial ele tem encurtado principalmente em relação a essa competitividade pelo grão de exportação e também de mercado interno, principalmente aí para esmagamento para etanol. Na contrapartida, muitos produtores vão plantar mais milho devido a esse preço elevado, né, Gilberto? Exato, a cultura do milho tem trazido bastante rentabilidade ao produtor e os preços futuros também firmes faz com que o produtor invista um pouco mais também nessa cultura, né? É uma cultura que a gente tinha como há 3 anos atrás, como somente prejuízo, vamos dizer, ou o produtor plantava para fazer a cobertura. Hoje não, hoje é uma cultura que traz bastante rentabilidade ao produtor rural. Com o objetivo mais de rotacionar também, né? Fazer a rotação de cultura. Exatamente isso aí. Algodão. O algodão ele tem uma janela ideal de plantio. Como houve esse atraso no início do plantio da soja, pode ter algum reflexo na área plantada? Eu acredito que o algodão é das culturas que mais pode ser prejudicada em relação a esse atraso. Estivemos em contato com alguns produtores na região de Lucas, esses mesmos produtores já falando que vai diminuir a área de algodão e até em algumas áreas vai deixar de plantar a cultura da soja para realmente entrar com o algodão. Eu acredito que realmente o algodão, nessa questão desse atraso de clima que a gente teve nessa safra, é a cultura mais prejudicada hoje. Ok, Gilberto. Mais uma vez, aí, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Pacheco, estamos sempre à disposição. Ok. Acabei de conversar com Gilberto Leal, consultor de commodities aqui na BR-163 do Mato Grosso. De Sinop, Valdir Pacheco.
Vamos acompanhar agora o mercado futuro da soja em Chicago. Os números continuam subindo. Eu lembro que há 4 meses o Agricultura BR, o canal do Boi, posicionava que soja bateria $12 o bushel. Esse número está cada vez mais próximo de ser confirmado. Vamos dar uma olhada então como é que vem soja em Chicago. Nós temos aqui o mais curto prazo, posição de janeiro a $11, 85 cents mais 4 bushel. Vai subindo agora 0,6%. Posição de março, $11, 85 cents o bushel. Maio, 11,82 mais 6, e a posição de julho a $11, 77 cents por bushel. São os negócios que destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Veja comigo agora como vem o dólar. Dólar comercial é o assunto agora do Agricultura BR. O dólar está subindo, frente aos números de ontem, é isso mesmo, alta de 1%, alta forte para o dólar, 1,07% de alta para a moeda norte-americana, a R$ 5,37 são os números que eu trago agora para o dólar neste momento. E eu vou conversar agora com o Walter Pulga Júnior. Walter Pulga Júnior, que vai nos trazer as informações do acompanhamento de mercado financeiro e também do dólar. Dólar com uma alta acima de 1% neste momento. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não é surpresa essa oscilação no mercado de câmbio, mas mesmo assim o dólar caminha para encerrar esta semana com baixa frente ao real. Aliás, o real continua neste momento com o pior desempenho entre todas as moedas de países emergentes frente ao dólar. O dólar sobe para 5,37 mais 25, alta de 1,11%, enquanto o mercado, e quando eu falo mercado, eu falo os operadores do mercado, tentam entender melhor comentários do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as chances de redução da dívida pública através de venda de reservas cambiais. Reservas internacionais do Brasil, estratégia já citada por ele em outras ocasiões. Até onde isso vai? É esperar para conferir. Agora, no ano de 2020, impulsionado por esse ambiente de juros extremamente baixos, o dólar já acumula uma queda de pelo menos 33%, ou melhor, uma alta de 33% frente ao real. Uma queda quando comparado que nós já tivemos aí alta de 35, 36. De qualquer maneira, dólar hoje sobe, mas mantém aí movimento de baixa frente às semanas anteriores. Agora, o que acontece nos Estados Unidos neste momento é uma queda nos principais índices americanos que influenciam negativamente a nossa bolsa também. O índice Bovespa recua agora, neste momento, o índice Bovespa recua pelo menos 0,33%, mantém ainda os 106.300 pontos, mas isso ocorre porque há muita incerteza, tanto no mercado de câmbio como no mercado acionário, em relação ao que vai ocorrer nos Estados Unidos. É que hoje, Fabiano, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Steven Mnuchin, disse que os principais programas de empréstimos do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, para conter aqueles impactos negativos da pandemia, terminam em 31 de dezembro. Isso coloca, lógico, o governo Trump em desacordo com o Banco Central e, mais do que isso, potencialmente adiciona aí um estresse na economia enquanto o presidente eleito Joe Biden organiza sua futura administração. Ou seja, terminam os incentivos em 31 de dezembro, isso coloca toda a economia americana em estresse. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Bom, por aqui eu vou aproveitar para trazer uma entrevista que a Sara Kirchhoff, lá nos estúdios do Canal do Boi, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, fez com o economista Eduardo Velho, falando exatamente sobre dólar, e é o que você acompanha agora no Agricultura BR. Isso mesmo, o Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust, está conosco pela internet do Rio de Janeiro. Eduardo, como sempre, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi, um prazer sempre falar com você. E eu começo te perguntando sobre essa questão do mercado financeiro, né? O real teve um desempenho excelente aí nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, se favoreceu bastante com a questão dos testes, do avanço dos testes em torno da vacina de coronavírus, assim como outras moedas de países emergentes, mas o real em especial se destacou. Só que ao mesmo tempo a gente tem esse aumento no número de casos na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também a situação começa a preocupar. Como que o mercado financeiro deve reagir a tudo isso? A gente deve voltar àqueles patamares, ver o dólar super alto, como a gente viu nos piores momentos aí da pandemia de coronavírus? É um prazer também estar aqui novamente, Canal do Boi. Bem, acho que tem duas fases bem claras, né? Primeira fase, nós tínhamos os riscos da eleição americana, que havia uma imprevisibilidade
da direção da política econômica, que já foi desfeita. E também a questão das vacinas, a eficácia, a comprovação da eficácia de 2 vacinas realmente ajudou a dar uma grande melhora dos mercados acionários e também claramente refletiu na valorização das moedas emergentes, inclusive no real aqui no Brasil, nas últimas 2 semanas. Eu acho que o ponto principal foi a eleição norte-americana e agora, nos últimos dias, a eficácia das vacinas também foi importante para melhorar o contexto de melhora dos mercados de renda variável, incluindo o dólar nesse sentido. Agora, o ponto é o seguinte, a questão da vacina ainda vai ter, demora ainda a ser distribuída, quer dizer, o impacto efetivo ainda não vai acontecer. Então, a realidade qual é? É a aceleração dos casos de Covid na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, que está obrigando a vários países a restringirem a abertura do comércio, de serviços e a mobilidade social. Inclusive as escolas, mais uma vez, em Nova York, né? O que isso provoca? Provoca uma revisão das projeções de crescimento mundial e, portanto, de faturamento das empresas, do varejo, de turismo, prejudica essas empresas. Então, houve agora, nos últimos dias, na verdade, principalmente hoje é um ponto importante, a sucessão de recordes diários de Covid em vários países, como Itália, Espanha, inclusive Portugal também, quer dizer, vários países estão aí sofrendo, até a Alemanha conseguiu até dar uma estabilizada, mas está um patamar muito alto. A ideia é que as ações têm que refletir a realidade econômica. Então, a tendência é que o 4º trimestre tenha uma retração um pouco mais acentuada do produto interno bruto em relação ao 3º e, consequentemente, os preços das ações vão refletir essa queda da demanda que pode até se prolongar ao longo do 1º trimestre de 2021. Então, de certa forma, os mercados estão corretos, estão sendo racionais, e isso aí realmente também há também uma pressão aí também de valorização do dólar no exterior na margem hoje. O Brasil tem aí um descolamento, de certa forma, porque o Banco Central adotou agora uma nova estratégia de swaps diários para renovar o estoque de vencimentos do início de 2021. Então, de certa maneira, ele evita que haja um descolamento, uma variação muito para cima do dólar, daqueles níveis que nós chegamos alguns meses atrás, de R$ 5,90, quase R$ 6. Então, eu acho que, de certa maneira, o dólar, não vejo também o dólar subindo tanto. Eu acho que a grande preocupação, que é o fator aí também que está afetando mais forte aqui, de certa maneira, aqui o mercado doméstico, principalmente na curva de juros, e também limita também uma queda do dólar, também limitou um pouco a valorização do real em relação ao dólar comparativamente aos outros países, a questão fiscal. Quer dizer, a grande característica das últimas semanas tem sido a própria estagnação dos projetos fiscais no Congresso. Ou seja, não há nenhuma perspectiva de votação da LDO até o final do ano, o orçamento. Era esperada essa semana a apresentação da PEC emergencial, a proposta para verificar se vai haver ou não uma redução do risco do descumprimento do teto dos gastos. Então, tudo isso está sendo adiado. Então, com esse adiamento, me parece que é racional os mercados financeiros domésticos aqui no Brasil estarem com a inclinação mais alta das taxas de juros e o dólar, de certa maneira, mais próximo aí de 5,40, 5,50 do que ficar muito abaixo de 5,30. É o que a minha avaliação de curtíssimo prazo. Eduardo, e evidentemente a questão da inflação também está sempre no radar do mercado, né? Inclusive o relatório Focus do Banco Central elevou a projeção para a inflação este ano por 14 semanas seguidas, né? Como é que você vê isso? A projeção de inflação de curto prazo, ela subiu em função exatamente do aumento da inflação de curtíssimo prazo. Você teve um choque, na verdade, também de demanda, o aumento do auxílio emergencial durante aí esses meses todos, provocou aumento da demanda de alimentos. Então, realmente, a inflação subiu mais rápido que a média da inflação, que gerou esse aumento dos preços. Também tivemos alguns choques sazonais, choques de demanda externa. Tivemos aumento do dólar também, que refletiu também na inflação também de custo de vida. E também tivemos alguns reajustes nos preços atacados de commodities também, minério de ferro, o aço, quer dizer, vários produtos foram reajustados, combustíveis também, teve reajuste.
Então, tudo ao mesmo tempo que culminou uma elevação da inflação de outubro e de novembro também, que ela permanece relativamente alta, mas com uma tendência leve de desaceleração até o final do mês, mas que provocou essa revisão para cima da projeção de inflação de curto prazo. Agora, o ponto importante foi o que o presidente do Banco Central ressaltou. Apesar do aumento da inflação esperada em 2020 e um pouco para 2021, apesar que em 2021 a expectativa é um pouco de queda em relação a 2020, a inflação implícita, ou seja, a inflação que o mercado embute nos contratos futuros, está bem ancorada de queda para 2022, 2023. Ou seja, então a situação ainda, ela está muito ainda concentrada no curto prazo e caso ocorra justamente essa desaceleração dos preços dos alimentos, principalmente na virada do ano, esse movimento aí de alta dos juros pode ser ajustado. Agora, isso não é sozinho. A inflação é um problema que tem que ser resolvido, o mercado tem que confiar que a inflação vai cair, mas também a parte fiscal. Então, com essas duas coisas ainda com incertezas, é natural que os juros e o dólar ainda permaneçam um pouco mais rígidos. Mas eu achei prudente a estratégia do Banco Central em relação aos swaps diários. Tá certo, Eduardo. Obrigada pela sua participação aqui conosco mais uma vez, viu? Um prazer falar com você. Um abraço a todos, bons negócios. Outro abraço para você. Esse foi então Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust, falando com a gente do Rio de Janeiro. É com vocês. Olha, o Eduardo Velho trouxe o ponto de vista sobre o fator econômico em relação a dólar, principalmente. Nós temos um mercado financeiro que está demandando algumas reformas que deveriam ter acontecido durante esse ano. Ao não ocorrer, há uma segurança ou falta dela em relação aos investimentos. Isso faz com que tanto os juros, que é onde se tem os recursos financeiros, quanto também o dólar, onde está lastreada a maior parte dos negócios, acabem ficando mais rígidos, como citou o economista. Isso vai fazer com que permaneça alto, mesmo recuando no mundo todo, ainda demandando uma situação um pouco mais clara no Brasil sobre como que vai andar esses processos no ano de 2021. Daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos falar sobre mercado de milho e vamos também trazer aqui em destaque para você o MS Agro, grande evento que acontece neste ano de 2020 de forma online, e daqui a pouco vou falar sobre o assunto aqui nos nossos estúdios no Agricultura BR. Eu vou conversar com José Pádua, ele que é gerente técnico do Sistema FamaSul. Vamos falar um pouco a respeito das atrações e de como que será a abordagem deste ano, deste grande evento do Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. E na próxima quarta-feira, dia 25 de novembro, há um grande evento para o agronegócio brasileiro. Trata-se do MS Agro, nessa edição 2020, acontecendo de modo online nas plataformas da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul e também do Sistema Brasileiro do Agronegócio, Canal do Boi Agrocanal. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o José Pádua, ele que é gerente técnico do Sistema FamaSul, vai falar um pouco a respeito deste grande evento. José Pádua, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E esse é um evento já tradicional, já acontece há alguns anos, realizado pela Federação da Agricultura. É um evento esperado por quem trabalha no agronegócio, por quem tem interesse no setor. E esse ano, apesar de não ter o público presente fisicamente, ele ganha esse aspecto nacional. Quais são as expectativas do Sistema FamaSul para essa edição 2020? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, Fabiano. Então, esse ano, nesse novo formato, apesar de não ter o calor do público, ali, a interação do evento no dia, nós vamos ter um alcance muito maior. Então, o produtor aí, onde é que ele esteja, na sua fazenda, na cidade, ele vai poder acessar e assistir esse evento. E também depois, porque ficará gravado no nosso YouTube, no nosso canal, então isso possibilita um alcance aí maior para nós. Então, estamos contentes, nos adaptamos a essa nova realidade e tomara que seja um grande evento aí. E quais são as abordagens do MS Agro desse ano? Bom, o MS Agro está na sua 11ª edição, já são mais de 10 anos de evento, e o grande foco dele é dar um panorama para o produtor rural de como vai ser o próximo ano. Então nós teremos dois grandes palestrantes, né, referência no agro
brasileiro. O primeiro é o Marcos Yankee, que vai dar uma visão dos mercados globais, né? No que se refere ao mercado de soja, de milho, de proteínas e como isso deve influenciar o Brasil e o Mato Grosso do Sul. E no segundo bloco nós teremos o Alexandre Mendonça de Barros, também uma referência no agro brasileiro, falando mais de Brasil, questões macroeconômicas, agenda política, inflação, juros, como que isso deve se comportar no Brasil e como isso afeta o agro. Então, é um evento que vai dar uma abrangência bastante interessante. E é uma abrangência nacional, né? E ele vai estar também sendo transmitido por um dos canais aqui do SBA, o Agrocanal, e também as plataformas do SBA, YouTube, Facebook, o portal, e ele ganha esse impacto nacional também. Claro que tem o foco, a Federação da Agricultura, no seu produtor aqui do Mato Grosso do Sul, mas pensando nesse produtor de maneira geral, até porque as relações, principalmente econômicas e comerciais, elas são nacionais e internacionais, não é isso? Exatamente, Fabiano. É claro que tudo que se for dito sobre mercados globais e de Brasil também servirá para todos os produtores do Brasil. A agenda, né, global do Brasil, ela vale quase para todos os estados agro, né, porque os grandes mercados nossos, China, Ásia, vão ser discutidos, então influencia isso para todos. E também questões macroeconômicas do Brasil acaba sendo importante para todos. Então, sem dúvida, é um evento do Mato Grosso do Sul, mas com um aproveitamento, uma abrangência aí para o Brasil todo. Esse ano foi um ano de desafios aí para diversos setores e também na forma de trabalhar. Como é que o Sistema FamaSul, o Senar, MS, ele atuou? Como é que ele esteve próximo do seu produtor rural neste ano de 2020? Bom, nós tivemos várias medidas esse ano importantes. Uma delas foi o ATEG virtual, assistência técnica virtual, dentro do nosso programa do Senar, que permitiu que nossos técnicos continuassem em contato com os produtores. A gente inaugurou a plataforma EAD do Senar Mato Grosso do Sul, que já tem mais de 5 cursos disponíveis, gratuitos, para que produtores, técnicos e qualquer pessoa interessada possa fazer. E a gente também vai iniciar, a partir desse ano, com inscrições esse ano, para a realização em 2021, a faculdade CNA, que ela é nacional, e Mato Grosso do Sul, né, a FamaSul vai ser um polo de também realização desses cursos. São cursos de graduação e cursos de pós-graduação feitos aí pela Faculdade CNA. Então, são as principais iniciativas. E é claro que nós mantivemos o nosso contato com o produtor por meio das videoconferências, reuniões online, reuniões de conselho. Então, usando a tecnologia, a gente conseguiu estar perto e manter esse contato, esse engajamento com os produtores. Tá certo, José Pado. Eu vou fazer uma pergunta a respeito da faculdade CNA, até porque tem alunos de campos de universidade que acompanham aqui o Agricultura BR. Acontece de ser normalmente no horário do almoço deles, então eles estão acompanhando a nossa programação muitas vezes. Quais são os cursos que vão estar? Sendo da CNA, são todos voltados para o meio agro. Como é que vai funcionar isso? Exatamente. Nós temos cursos de graduação, por exemplo, gestão de recursos humanos e gestão financeira, né, na Faculdade CNA. Lembrando que a Faculdade CNA ela é 100% online, havendo só a necessidade de uma presencial no momento das avaliações, aí será aqui em Campo Grande esse polo. E também tem um curso de pós-graduação, que é focado em Direito e Meio Ambiente, voltado para o agronegócio também. Então, é uma iniciativa que começou lá em Brasília, por meio da CNA, e ela começou essa distribuição dos polos, e Mato Grosso do Sul foi escolhido justamente por essa pujança, por esse grande interesse da população. Então, mais uma oportunidade aí para os alunos para se capacitar e se preparar para o mercado. Muito bem. E eu quis fazer as perguntas a respeito tanto do EAD da CNA, quanto das ações que o Sistema FamaSul e Senar MS tiveram esse ano para manter as suas ações junto com o produtor rural sul-mato-grossense, porque o evento MS Agro, ele traz tudo isso de alguma forma, traz todo o know-how acumulado. Claro que já vinha de anos anteriores, mas esse ano teve que acelerar, não é, José Pado? Exatamente. Esse evento ele já era um evento de bastante repercussão e de abrangência aqui no estado, mas era feito nas nossas instalações, então tinha um limite natural de pessoas. Agora, da forma online, a gente vai poder abranger aí o estado todo, o Brasil todo. Então, foi uma forma da gente poder aumentar o impacto aí, o alcance das nossas ações e de conhecimento. Sem dúvida, vai ser uma grande oportunidade de compartilhar conhecimento.
Tá certo? E o Sistema Brasileiro do Agronegócio, o Canal do Boi, tem todo o prazer de estar participando junto com o Sistema FamaSul desse evento MS Agro 2020. José Pardo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Antes, gostaria que você fizesse convite aos telespectadores que nos acompanham em todo o país para, nesta próxima semana, estarem acompanhando o MS Agro. Bom, pessoal, então fica aqui o reforço do convite. Dia 25/11, quarta-feira, às 18h30, horário de Mato Grosso do Sul, nós estaremos online, ao vivo, aqui nos estúdios do Canal do Boi, com esse evento aí, com Marcos Ianchi, Alexandre Mendonça de Barros, e muito conhecimento, muita informação para você, produtor do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Tá certo, obrigado pela participação, um grande abraço. Obrigado, um abraço a vocês. E o Agricultura BR segue. Agora nós vamos falar a respeito da adaptação de uma raça animal, a Santa Gertrudes, aqui à região dos trópicos, ao Brasil. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Kylie Rodrigues, que nos traz as informações. Boa tarde, Kylie. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR nessa tarde de sexta-feira. Fabiano, a raça Santa Gertrudes, ela é original do Texas, viu? Mas chegou aqui no Brasil em 1953 e desde então vem passando por adaptações porque é muito utilizado no cruzamento industrial. E uma ferramenta de seleção que vem auxiliando aí no melhoramento genético são as provas de avaliação de desempenho. E aí entra a associação que está localizada em São Paulo, com também parceria com a Embrapa, né, e o programa GenePlus. O que essas provas fazem? Elas mostram o desempenho da raça e o que os produtores têm feito e que está sendo acertado nas fazendas e o que precisa ser melhorado. E aí entra assim, então, o tão famoso falado melhoramento genético, né, que é o que os produtores buscam nos dias atuais. Que aí vem aquela conformação frigorífica, né, habilidade materna, e a raça ela tem muito isso, viu, Fabiano? E os touros é muito utilizado na estação de monta, no cruzamento industrial, como eu falei, e o touro ele cobre muito bem a vacada, então uma opção agora, né, nesse período de estação de monta, muitos produtores já estão fazendo aí o processo na propriedade rural. E também a utilização do sêmen na inseminação artificial, né, ou seja, em tempo fixo também. Fabiano, na manhã de hoje, dessa sexta-feira, conversei com o Mauri Dorta, né, ele que é representante e coordenador de ações e produtos de raças taurinas do programa GenePlus Embrapa. Eu estou preparando uma matéria que logo vai ser veiculada. Ele também participou do programa Zebu para o Mundo. Quem quer saber mais da raça, né, Santa Gertrudes, então, que chegou no Brasil em 1953, basta acessar as nossas plataformas digitais que está lá a entrevista completa. Fabiano, eu volto com você aí no estúdio desejando uma ótima sexta-feira para todo mundo, viu? Ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Kylie Rodrigues, obrigado pela participação. A seguir no Agricultura BR, vamos falar sobre milho, como é que vem as áreas de cultivo em primeira safra no Brasil e também vendas confirmadas pelos norte-americanos nesta sexta-feira. Eu volto já. De acordo com a Conab, o cultivo, semeadura do milho de primeira safra atingiu 56,6% neste momento em todo o país. Vamos dar uma olhada agora como é que vem a área de cultivo nos estados que estão mais adiantados. Paraná lidera a semeadura do milho em primeira safra. É claro que é uma área muito menor ocupada na primeira safra comparada à segunda. De qualquer forma, chegando a 96% da área destinada, e em Minas Gerais também com um bom destaque a 75%, de acordo com os números apresentados pela Conab. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou na manhã de hoje vendas que foram colocadas por exportadores privados do país de 289 mil toneladas de milho com entrega na campanha 2020-2021. Metade desse milho para o México, a outra metade destinos não declarados, então provavelmente China. Olha, você acompanha comigo agora como é que vem milho negociado em Chicago. Nós temos aqui milho na Bolsa Norte-Americana, com uma ligeira recuperação frente às perdas desta última quinta-feira.
Posição de dezembro a 4 dólares 24 centes mais 2 o bushel. Março, 4 dólares 29 centes mais 6. Maio, 4 dólares 32 centes mais 2 o bushel. E também posição de julho a 4,32, 4 dólares 32 centes mais 6 por bushel. São os negócios que destacamos agora no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto trazendo para você em destaque como é que vem a seleção de cafés especiais no estado do Paraná e também o mercado futuro e físico do café arábica e robusta. Eu volto já. O concurso Qualidade do Café Paraná está na sua 18ª edição, tem a participação de pouco mais de 300 cafeicultores do estado e visa melhorar e valorizar o café produzido no estado do Paraná. Quem fala sobre essa iniciativa é o repórter Mauro Andrade. Norberto Ortigara, secretário de Agricultura do Estado do Paraná, avalia o concurso Café Qualidade Paraná, que serve como estímulo ao cafeicultor paranaense investir na qualidade da bebida no estado. Nos anos 60, 70 do século passado, o Paraná chegou a produzir mais de 20 milhões de sacas de café por ano. Hoje tem uma área pequena e tem um potencial para cerca de 1 milhão de sacas por ano apenas. E por isso, não tendo mais tanto volume, buscamos especializar o nosso café pela sua qualidade de bebida. Há 18 anos nós mantemos um concurso aqui chamado Café Qualidade Paraná, que é exatamente entregar uma bebida de alto nível na forma de cafés especiais, café gourmet, enfim, bebida diferente, bebida com alto padrão. Apoiamos os nossos agricultores através da seleção ao nível do município, das regiões e depois uma grande competição estadual e que tem grandes parceiros que apoiam técnica e financeiramente essa ação. Porque não tendo tanto volume, é inteligente nós vendermos padrão de qualidade, aquilo que o mundo busca, né? Assim como busca no vinho e outras tantas bebidas, busca no café. E o norte do Paraná quer entregar essa bebida de alta qualidade ao mundo. E por isso nós apoiamos esse concurso Café Qualidade Paraná. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E você acompanha comigo agora como é que vem as negociações no mercado futuro do café arábica na plataforma Ice Futures em Nova York. Nós temos aqui as posições de curto prazo, hoje perdendo. Posição de março, 1 dólar 21 centes mais 40 a libra peso. Maio, 1 dólar 23 centes mais 30. Julho, 1 dólar 24 centes mais 95. E a posição de setembro, 1 dólar 26 centes mais 45 por libra peso. São os negócios que destaco agora com o café arábica em Nova York. Café robusto é o destaque de agora. Nós temos as negociações na Bolsa de Londres, trazendo em dólar e tonelada. E a posição de janeiro vai perdendo 0,5%, vindo para 1.384 dólares a tonelada. Julho, 1.397, também perdendo o piso de 1.400, vindo com queda de 0,42%. A queda também na posição de maio, a 1.412 dólares. E é julho, 1.423 dólares por tonelada, com recuo de 0,49%. O assunto agora na Agricultura BR é o seguro rural, as apólices de seguro, principalmente voltada para o algodão, que começou em 1939. Você vai acompanhar agora essa entrevista realizada por Walter Pulga Jr., que fala sobre esse tema. Acompanhe. No mercado do agronegócio. Muitas consultorias, muitas corretoras trabalham arduamente nos últimos anos para avançar no seguro destinado notadamente ao homem do campo. Uma dessas empresas é a Alper e o diretor para assuntos corporativos, o Ilan Kajan, está comigo aqui para falar sobre esse avanço no mercado. Ilan, obrigado por ter recebido o nosso convite. Vamos falar como anda este mercado hoje no agronegócio, pensando no homem do campo. O homem do campo está realmente procurando agora fazer seguro?
É um prazer aí estar contigo para comentar um pouquinho aqui do seguro agrícola no Brasil. Sim, a gente vê uma evolução crescente no volume de seguros para o agronegócio no Brasil, e isso decorre aí de inúmeros fatores, né? Vale uma curiosidade para comentar que o seguro agrícola ele iniciou no Brasil no ano de 1939, quando o então governador Adhemar de Barros, governador do estado de São Paulo, criou um seguro obrigatório para a colheita de algodão, né? Então era um seguro que protegia contra eventos climáticos de granizo. Em 1954, no governo Vargas, foi instituído efetivamente o seguro agrícola para, como também um seguro obrigatório para quando houvesse algum tipo de financiamento. Efetivamente, em 2005, nasceu pelo MAPA o subsídio federal para a agricultura, né? O subsídio que o governo, então, decretou, através lá do decreto-lei, para efetivamente apoiar a contratação desta modalidade de seguro. Curiosamente, em 2006, um ano após a introdução da subvenção, o volume de prêmios de seguro, que é efetivamente quanto as pessoas pagam, quanto os agricultores pagam pela contrapartida do seguro, girava na ordem de 38 milhões de reais. 10 anos depois, em 2016, esse número, surpreendentemente, foi para 520 milhões de reais de volume de prêmio. E no último ano, 2019, que temos registro, esse número já está em 827 milhões de reais. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, está havendo uma evolução muito significativa no volume de contratação do seguro agrícola no Brasil. Agora, vamos falar sobre o que acontece, Ilan, no exterior. Em relação a outros países, seguro para o agronegócio, né? Seguro agrícola no Brasil, está muito devagar quando comparado com outros países. Por que isso acontece? Sim, Walter, é uma verdade isso, um comentário muito pertinente seu. E aí eu estendo esse questionamento, essa indagação, para os seguros de uma forma generalizada. O Brasil, ele ainda não é um país que tem uma forte cultura de seguros. Pra você ter ideia, o seguro no Brasil representa em torno de 3 a 4% do PIB nacional. Quando você vai para países de primeiro mundo, né, ditos de primeiro mundo, na Europa, Estados Unidos, Canadá, esse percentual do PIB, ele alcança em torno de 10%. Então, há sim um tema cultural de desenvolvimento que vem com a própria questão do desenvolvimento econômico da sociedade, né? Mas acreditamos aí, pela expansão do mercado segurador, que pouco a pouco a gente vai ganhando mais espaço na agenda das empresas, dos empresários e, naturalmente, dos agricultores. Agora, nós temos um apoio do governo para que o produtor faça seguro, né? Que é esse suporte que o governo dá, subsidiando o seguro. Isso tem ajudado na evolução do mercado de seguro, Ilan? Isso ajuda, Walter, imensamente, né? E é uma ferramenta justamente para culturar o agricultor na contratação do seguro, né? E eu trouxe números para você relacionados a isso também, tá? Este ano de 2020 é o ápice do incentivo governamental para o agronegócio, para custear ou subsidiar o seguro agrícola. A promessa do governo foi de R$1 bilhão, mas na prática o número se materializou em 715 milhões de reais, que é um recorde absoluto, tá? Uma referência, na época que foi implementado, lá em 2006, que eu te comentava, era de 31 milhões de reais de subsídio, e hoje nós estamos em 715 milhões de reais. É curioso também que esse tema do subsídio, ele é cíclico, né? Então ele está muito afeto às questões políticas
e econômicas dos governos que estão no poder, né? De fato, esse número que nós temos na atualidade é um recorde, mas em 2014, no então governo da presidenta Dilma Rousseff, o número também foi bastante relevante no ano de 2014, batendo aí 689 milhões de reais. Então, assim, a gente não tem uma previsibilidade de como vai funcionar para os próximos anos, mas se você materializar na última década, sim, também vem havendo uma evolução importante, seja o governo que for, no volume de subsídio para o seguro agrícola. Agora, esse subsídio, vamos lembrar, ele é um incentivo do governo. No caso do governo de São Paulo, até também há uma contribuição do governo do estado de São Paulo, o que diminui muito a conta para o produtor que faz seguro rural. Eu pergunto, esse subsídio vai durar décadas ou o governo lentamente tende a retirar esse auxílio e o produtor deve fazer o seu seguro, colocar isso nos seus custos? Olha, seguindo esse raciocínio, né, de que o brasileiro pouco a pouco está se aculturando e contratando mais seguros, sejam agrícolas, seguros empresariais, de uma forma generalizada, a gente acredita que num futuro de médio e longo prazo, a tendência sim é que o governo diminua o aporte, né, a participação no subsídio do prêmio do seguro. A gente ainda não tem uma previsibilidade de como isso vai funcionar e quando isso vai efetivamente acontecer, mas fazendo aí uma analogia, né, com o apoio que o governo fez na última década relacionado a FIES, ProUni, que são incentivos para subsidiar o bolsista e o entrante no ensino superior brasileiro, a gente nota que realmente os aportes que aconteceram vieram minguando e diminuindo cada vez mais, até porque também você tem uma questão de teto orçamentário e tudo mais, e uma série de prioridades que o governo tem que trabalhar em paralelo ao agronegócio, que sem dúvida nenhuma é o pulmão aí do mundo e do Brasil, o agronegócio, né? Bom, então nós teremos aí mais adiante uma redução, não, Ilan? Isso não dura para sempre. Certamente, Walter, não dura para sempre, né? A gente acredita sim que haverá uma redução, muito possivelmente isso vai ser pouco a pouco, gradativo. A gente acredita ainda que haverá alguns anos de incremento, mas num dado momento essa curva deve decrescer, deve reduzir, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Mas eu acho que nesse momento que existe, os agricultores devem aproveitar esta oportunidade para materializar, transferir o risco, né, da agricultura para o mercado segurador e se aculturar cada vez mais, aproveitando aí essa possibilidade de subsidiar aí parte do prêmio do seguro pelo governo, pelo estado ou pelo município. Normalmente, as reclamações, é normal, comum, vamos dizer assim. O produtor reclama do preço do seguro, Ilan. Diz que o seguro é muito caro quando ele vai sozinho, sem subsídio, fazer o seguro. De fato, seguro rural no Brasil é caro? Essa é uma verdade, mas é uma verdade relativa, Walter, porque existem situações, né, que acabam incorporando a essa taxa relativamente alta, que né, hoje você tem uma falta de previsibilidade muito grande em relação ao clima, e isso naturalmente acaba aumentando a possibilidade, a perspectiva de eventuais sinistros indenizados pelo mercado segurador, e a exposição, né, da cultura que o agricultor contrata, né, o que a gente chama de importância segurada, né, que é quanto que ele eventualmente vai receber de indenização em contrapartida ao que ele está pagando, também existe uma concentração, existe um valor alto. Então a indenização da seguradora ela é relevante. E mais, né, como você bem colocou, como ainda, embora muito crescente, né, o setor de seguros agrícolas, né, você não tem um mutualismo tão grande quanto nos países dos Estados Unidos e Europa, que a gente citou, que permite, né, que tenham mais pessoas, mais empresários, mais CPFs se cotizando, né, para fazer frente às adversidades. E, naturalmente, aumentando a massa de contratações de empresas e empresários segurados, naturalmente a taxa do seguro tende a decrescer, né? Mas o seguro,
ele é extremamente importante, porque ele mitiga perdas, né? Ele recupera o capital investido, né? Ele reduz a inadimplência que o agricultor tem, seja com o distribuidor em operações de barter, seja em cooperativa ou mesmo em instituições financeiras, né? Então a gente entende, né, até porque muitas vezes são pequenas culturas, né, e o fluxo de caixa daquele agricultor é relativamente escasso, então a gente entende que é essencial a transferência do risco através da contratação do seguro agrícola. Bom, você acaba de ouvir Ilan Cajan. Ele é diretor para assuntos corporativos, trabalha com empresas do agronegócio e produtores rurais. Seguro cresce no Brasil, mas é preciso que o produtor procure, né, colocar no seu dia a dia a necessidade de seguro para diminuir riscos de grandes perdas. E isso é muito importante para a economia do Brasil. Agradeço mais uma vez a entrevista do Ilan, Walter Puga Júnior, de São Paulo. E apesar do estado do Paraná ser um dos grandes produtores nacionais de feijão, a produtividade ainda encontra-se em níveis mais baixos. É por isso que lá está tendo um forte investimento em tecnologia para fazer com que os produtores consigam melhores resultados plantando sementes de qualidade. É o que você confere na reportagem de Mauro Andrade. A cultura do feijão no estado do Paraná apresenta médias de produtividades consideradas pelos técnicos como muito baixas. A justificativa para este fato está que o cultivo é feito por pequenos produtores que adotam um baixo nível de tecnologia na lavoura. Ao utilizar semente não certificada, o produtor está sujeito a menor produtividade e a maior riscos de problemas sanitários na lavoura. Existem muitas consequências da não utilização de sementes certificadas para o agricultor que produz feijão. Uma delas é que ele não tem garantia da cultivar que ele está utilizando. Então, muitas vezes ele tem alguns problemas específicos na propriedade que requerem determinada cultivar, que tem características que vão conseguir ajudar na resolução daqueles problemas. Quando ele compra ou faz a aquisição de uma semente não certificada, ele não tem garantia que aquela cultivar que ele está adquirindo é realmente a que ele deseja, que tem as características que vão ajudar na resolução do problema. Outro problema que o agricultor pode enfrentar é que essas sementes não certificadas podem vir com patógenos, que logo no início, no estabelecimento da lavoura, podem causar danos e prejuízos, diminuir o potencial produtivo da lavoura e causar então perdas de produtividade e de rentabilidade para esse agricultor. A lavoura ela tende também a ficar desuniforme. Você tem problemas de stand, que é um problema sério, porque você imaginar aí que o agricultor ele se programou a ter lá 11 plantas por metro linear. E por problemas na semente, isso vem aí a ser diminuído para 8 plantas, nós estamos falando em algo próximo aí de 30% de perda. Então ele perdeu já 30% do potencial produtivo da lavoura dele, só com o problema da qualidade da semente. Além de utilizar semente adaptada à região, o produtor deve pensar nas boas práticas agrícolas, como rotação de cultura e manejo do solo, para obter boas produtividades. Para que o agricultor consiga alcançar o máximo potencial produtivo de uma lavoura, ele precisa de várias práticas agronômicas, que nós chamamos de boas práticas agrícolas. A primeira delas está lá desde antes do estabelecimento da lavoura, que é o planejamento. Então, ele estabelecer um planejamento com um bom esquema de rotação de culturas na propriedade, fazer análise desse solo, uma boa correção do solo na época correta, para que o solo tenha tempo, então, que todos os processos a gente tenha tempo para que todos os processos ocorram, e a escolha da cultivar para resolver os principais, tentar resolver os principais problemas. Semente certificada, hoje no Paraná nós temos aproximadamente utilização de 16% de semente certificada, somente 16%, e
E o solo, né, a conservação do solo é algo extremamente importante. Nós temos passado por problemas às vezes, de excesso de chuva e, em muitos casos, a falta, o déficit hídrico. O manejo adequado do solo, a rotação de culturas, a cobertura desse solo é fundamental para que o agricultor consiga minimizar esses problemas. Então, uma boa palhada no momento da semeadura vai ajudar, né, o agricultor em enfrentar esses problemas de déficit hídrico e até mesmo de excesso de chuva com erosão. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E como nós trazimos em destaque no Agricultura BR nesta última quinta-feira, a balança comercial do agronegócio brasileiro teve superávit no acumulado de janeiro até outubro. É o que você vai conferir agora na reportagem de Berenice Leite. De janeiro a outubro deste ano, a balança comercial do agronegócio acumulou um saldo de 75 bilhões e meio de reais. A receita das exportações aumentou 5,7% em relação ao mesmo período de 2019, totalizando 85,8 bilhões de dólares. Para chegar a esse montante, o volume embarcado foi de 189,4 milhões de toneladas. Os produtos mais vendidos em 2020 foram a soja em grãos, a carne bovina in natura, também o açúcar, a celulose e o farelo de soja. Esses produtos representaram 58,3% da pauta exportadora do agro brasileiro nos 10 primeiros meses. A China segue como o principal destino das vendas externas, com participação de 35,8%, seguido da União Europeia, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. De Brasília, Berenice Leite. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vinha em alta agora há pouco, nesse momento vindo para a casa da estabilidade. Olha só, janeiro, 11 dólares e 77 centes o bushel, março, 11,77. Posição de maio, com negócios a 11 dólares e 75 centes mais 4 bushel. E a posição de julho a 11 dólares e 71 centes mais 2 o bushel. Essa alta já trazia, a de hoje, estava trazendo lá o mais curto prazo, janeiro, a 11 dólares e 85 centes o bushel. Nesse momento, pessoal, colocando aí um pouco mais de pressão, realizando um pouco também nesta sexta-feira, encerrando a semana. Vamos mudar aqui a tela para olhar o dólar aqui no Brasil. O dólar subia no Brasil, R$ 5,38 mais 2, continua subindo, agora a alta maior do que na abertura do programa, subia 1% na abertura dessa edição, agora com alta de 1,28%. Olha, essa edição da Agricultura BR vai encerrar por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. A tarde vai ficar muito boa aqui pelo canal do Boi, porque na sequência, daqui a pouquinho, não é na sequência não, mas daqui a pouquinho, daqui a uns 20, 30 minutos, nós temos mais uma grande atração, nós temos mais um grande leilão, uma oportunidade para você da pecuária fazer grandes negócios aqui pelo canal do Boi. Portanto, não teremos terceira edição no dia de hoje, nós vamos estar por aqui acompanhando o leilão, vendo o que acontece, a participação do telespectador, do público, e eu encontro vocês todos agora na segunda-feira. Então eu desejo a todos uma ótima sexta-feira, bons negócios, fica de olho nos leilões do canal do Boi, um excelente final de semana e até segunda!